Paz, graça multiplicada, nosso Senhor Jesus Cristo. Presbítero Portela, estou com mais um dia, com mais uma palavra da parte de Deus. Quero deixar alguns versículos que se encontram em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não acontecerá assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados ouvintes da palavra de Deus, os últimos sinais, nós sabemos que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus falou em Mateus 24, seria precedido de sinais. E quando o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses 4, Paulo fala que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não iremos antes dos que já dormem. E quando Paulo fala que nós seremos arrebatados, Paulo não estava falando dele mesmo. Porque, como muitos dizem que Paulo já esperava o arrebatamento naquela época, né? Se assim fosse verdade, teria que ter sido cumprido nos tempos de Paulo. Paulo teria sido arrebatado. E o Espírito Santo, que estava em Paulo, não poderia duas coisas: nem poderia mentir e nem poderia se enganar. Então Paulo, quando falava, não estava falando dele, estava falando da igreja que iria ser ressuscitada. A igreja do futuro, a igreja que seria arrebatada, né? E na 2ª carta aos Tessalonicenses, Paulo explica melhor porque muitas pessoas não queriam mais nem trabalhar, acreditando que o Messias viria naqueles tempos e não precisava mais trabalhar, né? E um erro, né, doutrinário, que muitos, do entendimento de muitos, e Paulo disse que não se perturbasse, porque os últimos acontecimentos, a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, teria que acontecer. Um dos últimos sinais teria que ser a apostasia, que é o abandono da fé, e a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. E nós sabemos que, para que possa se manifestar o homem do pecado, que é o anticristo, terá que já ter sido construído o templo em Jerusalém. E o templo não foi reconstruído. Então o templo também é um sinal que ficou escrito. Então Paulo falou que teria que acontecer uma apostasia. Não essa apostasia já de hoje, mas será uma apostasia maior do que hoje. Será uma apostasia em massa e consciente. Será uma apostasia para aqueles tempos. Não é para esses tempos de agora. A apostasia sempre teve, que é o abandono da fé. Mas a apostasia que Paulo está querendo falar, está falando, seria que o engano seria se multiplicado naqueles tempos. E ele se levantaria contra tudo que se chama Deus ou se adora. Se levantaria contra a igreja. Hoje a gente sabe que na internet tem muitas pessoas trabalhando já pelo sistema do anticristo já. São contra a igreja, são contra dízimo, são contra pastor, são contra o evangelho, né? Há muitos anticristos. Agora o anticristo principal
para que ele possa vir ao mundo, ele vai ter que vir, acontecerá a grande apostasia, e será revelado o homem do pecado. E ele vai se manifestar, sentar no templo como Deus, querendo parecer Deus. Então, quando isso acontecer, a Bíblia fala que vai, após ele exigir adoração, vai ser quebrada a aliança com o povo de Deus. Ou seja, ele vai exigir adoração, né? Ele vai querer ser adorado como Deus. Então, o povo de Deus não vai adorar. Então, vai haver a grande perseguição. Aí sim, durante o período da grande perseguição, com pena de morte, com confisco dos bens, com a marca da besta, já nesse período, acontecerá a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo para levar a sua igreja amada. Então, nós sabemos que não se cumpriu ainda essas profecias, né? Nós não podemos nos reunir com Cristo antes de acontecer esses sinais. Então, Paulo não estava esperando iminente para aquela época já a volta. Porque o próprio Paulo fala em várias passagens que Cristo nos ressuscitaria. Então, se ele fosse arrebatado, como ele ia falar, como está na carta aos Coríntios também, 6,14, que ele nos ressuscitará também. Então, o importante é que a igreja ela vai ser arrebatada, mas antes vai se cumprir todos os sinais, né? A manifestação do anticristo, falsos profetas, fome, pestes, a construção do templo, o reinado do anticristo, o acordo de paz que vai acontecer. Tudo isso vai acontecer no cenário, e depois da aflição daqueles dias, no capítulo 24, versículo 29, né, o sol escurecerá, a lua não dará mais seu brilho, né, as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no versículo 30 do capítulo 24, o Filho do Homem com poder e grande glória, o qual enviará os anjos, né, os seus escolhidos, para arrebatar os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra, né? Que ele virá com um grande brado, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, arrebatar a sua igreja. Então, depois de todos esses sinais, a igreja será arrebatada, né? Então, o Senhor diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, é importante que nós possamos entender que Jesus não vem antes de se cumprir todos os sinais, né? Jesus não pode vir atualmente, no dia de hoje, sem antes se cumprir todos os sinais. E todos os sinais não se cumpriram ainda para a sua vinda. Quando todos os sinais se cumprirem, então Jesus vai voltar para levar a sua igreja amada. Então nós temos que entender que essa é a palavra de Deus, e essa será bem-aventurada aqueles que perseverar até o fim, né? Que estiver na presença de Deus, que será salvo. Deus possa abençoar todos grandiosamente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.